Amantíssimo Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais uma leitura da lição e assim, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado a todos que veem, que ouvem este canal. Derrama bênção sem medida sobre todos nós, Senhor. Ilumina nossa mente através dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Graça e paz, povo de Deus. Lição de terça-feira que tem como tema apelo universal. Abra suas Bíblias em 60, no capítulo 60, versículo 1 e 2. A pergunta que fica para mim e para você, para a gente comentar aqui no canal: qual é o tema de Isaías 60? Qual o princípio visto em toda a Bíblia? Está em atuação nesses versos? Que esperança ela nos oferece? Que esperança a Bíblia nos oferece? E que esperança ele, Deus, oferecia ao povo exilado? Pergunta para nós comentarmos para começo de conversa. Isaías 60, versículo 1 e 2 apresenta então, meus queridos, uma declaração de Deus, liberando e libertando o seu povo após o cativeiro, após o exílio. Então essa descrição é expressa com a imagem de Deus criando luz das trevas, indicando assim um cumprimento supremo na sua salvação ou na salvação por Cristo Jesus. Então, como você está lendo Isaías 60, o versículo 3 faz uma pergunta para mim: a qual luz as nações e reis se encaminhariam? A Deus ou a igreja, Sião? A cidade, mais precisamente. Vamos descobrir aqui lendo a lição da escola sabatina. Em hebraico, meus queridos, essa pessoa está no singular e no feminino. Isaías 60, versículo 1 e 2. Então deve ser Sião, a cidade, personificada como mulher, mencionada ali em Isaías capítulo 59, versículo 20. Portanto, o povo da terra que estava coberto de trevas viriam para a cidade de Sião. Eles então seriam atraídos pela luz do Senhor, a glória de Deus que surgiria sobre ela, sobre a cidade. Vocês estão compreendendo, não é isso? Sião foi convocada a entrar para a luz que era dela, que era da cidade, e em seguida observar e reagir às nações à medida que essas nações se reuniam para a mesma luz. É o que diz os comentários bíblicos. Observe então que, embora Sião seja Jerusalém, a ênfase aqui recai mais nas pessoas do que na localização física da cidade. Vocês conseguem compreender? Deus está falando e chamando ao seu povo. O restante de Isaías 60 desenvolve então o tema introduzido nos versos 1 a 3. As pessoas do mundo seriam atraídas para Sião ou para Jerusalém, como queira, que era abençoada por causa de quê? Da presença gloriosa do nosso Deus, que é o Rei da Glória. Amém, queridos? E queridas do canal EJS, lição da escola sabatina. Vamos estudar e vamos comentar neste canal como essa profecia se cumpre ou se compara à promessa da aliança do Deus ou de Deus com Abraão. Leia Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Elas então nos dizem a mesma coisa. Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Disse o Senhor ali no capítulo 12, versículo 3, versículo 18 e capítulo 18, 22, 18, enfim. Portanto, a aliança de Deus com Abraão pretendia o quê? Em última instância, ser uma aliança com toda a humanidade, por meio de Abraão. Louvado seja Deus. Então,
Ele e seus descendentes, ou seja, Abraão e seus descendentes, seria o canal da revelação de Deus para o mundo. E Isaías buscou trazer o seu povo de volta ao seu destino antigo e universal, que é a presença de Deus. Como então representantes de Deus, eles seriam ou eram responsáveis por si mesmo e pelo o mundo inteiro. Então deveria receber bem os estrangeiros que buscavam a Deus. Leia Isaías 56, de 3 a 8 e compreenda melhor essa história. Pois seu templo seria chamado de quê? Casa de oração para todos os povos. Foi o que Jesus disse quando entrou ali derrubando aquelas coisas que o cambista estava vendendo, enfim. Ele disse, isso aqui é a minha casa, é a casa de oração para todos os povos. A pergunta que fica para você comentar é, qual é a função da igreja então? Qual é a função da nossa igreja, nós como povo do sétimo dia? Qual é a sua função nessa igreja? Responda, comente e compartilhe.